Glória a Deus. Está com uma cara de mais descansado nessa manhã, né? Muito bom. Aleluia. 15 dias atrás, há 2 semanas, eu ministrei um pouco sobre o descanso no Senhor. Quem estava aqui? Aleluia. Falei sobre níveis de descanso, sobre nós descansarmos na presença do Senhor, tendo relacionamento com Ele, sendo a base das nossas vidas, nós descansarmos na confiança e nós descansarmos no propósito. Amém? Eu não sei se você lembra a questão da confiança, de repente eu poderia até chamar minha esposa para fazer a dinâmica de novo, para você lembrar. Não? Tá bom. O descanso da confiança, a palavra que é usada ali no original é o shemitah. Lembram disso? Nós descansarmos na presença do Senhor, nós nos retirarmos e deixarmos o Senhor agir. Amém? Isso é maravilhoso. Não sei se você tem sido desafiado nesses dias a praticar esta palavra, a entrar no descanso do Senhor dessa forma, você se retirar e deixar Ele agir, trabalhar, você deixar a sua própria força de lado e deixar a força do Senhor, ela tomar conta da sua vida, de todas as situações que você está envolvido. Isso é maravilhoso, porque neste momento nós presenciamos algo sobrenatural acontecendo, que é a presença do Senhor, amém? E é tão bom quando nós sabemos que não foi a gente que fez algo, não é verdade? Você já teve uma experiência assim? Você tem certeza que não foi você, que não foi a tua competência, não foi a tua inteligência, não foram os teus recursos naturais, mas algo sobrenatural aconteceu. Isso é maravilhoso. Porque nós sabemos que existem muitos momentos nas nossas vidas que a gente não vai poder fazer absolutamente nada. Tudo aquilo que nós temos de capacidade e condição para lidar com diversas situações, em algumas situações nós não poderíamos e nós não podemos fazer nada. Em algumas situações, eu não sei se você já se deparou com algumas destas situações, onde você não tinha o que fazer. Já? O que eu vou fazer agora? Não existe por onde. Sabemos que existem situações que se apresentam assim na nossa parte, que nós precisamos de um milagre, de algo sobrenatural da parte do Senhor. E eu queria te animar nessa manhã, que a presença de Deus está neste lugar, e os milagres dele são liberados nessa hora. Mesmo você não fazendo tudo aquilo que você deveria fazer, pela misericórdia, autoridade, majestade, soberania de Deus, Ele ainda assim faz, pelo seu amor, pelo seu cuidado com as nossas vidas. Então o milagre do Senhor está neste lugar, nessa manhã, para te alcançar, amém? Você vai sair deste lugar com um milagre da parte do Senhor, vindo sobre você, pelo poder dEle, amém? O tema da palavra dessa manhã é criando no caos. Criando no caos. Talvez você esteja aqui neste lugar acompanhado de uma situação difícil demais. Você veio neste lugar e você veio além de repente, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, o teu amigo que você veio para o culto, você veio de mãos dadas com uma situação. Você estava de pé aí louvando e cutucando aquela situação. O Senhor está aí, E você ainda está ali de mãos dadas com essa situação impossível que você tem levado para todos os lugares. Você tem lidado com algo complicado? Você tem lidado com algo difícil demais? Com algo impossível? Talvez nas tuas finanças, no teu trabalho, talvez envolvendo as tuas emoções, os teus relacionamentos, e relacionamentos talvez até dentro da sua própria casa, talvez com a sua saúde, enfermidades, enfim. Algo que te limita a viver aquilo que Deus tem te mostrado, que você viveria, planos, sonhos maravilhosos, mas algo impossível
talvez esteja te impedindo. Quando nós estamos assim, andando com situações difíceis demais, impossíveis, nos deparamos com a limitação humana, a nossa própria limitação. Por um lado, isso é muito bom. Algumas situações nós sabemos que o Senhor usa, e o Senhor usou nas nossas vidas para que nós fôssemos confrontados exatamente neste ponto, que nós somos limitados. Que existe até um ponto onde você pode ir na sua vida. A partir daquele ponto, você precisará depender da parte do Senhor. E mais ainda, ou de uma forma integral, aqueles que conhecem de perto o Senhor. As coisas, quando nós conhecemos ao Senhor como o nosso Senhor, Salvador, elas começam a ser, talvez até bagunçadas nas nossas vidas, não é verdade? Coisas saem do lugar de repente, por quê? Porque o Senhor, Ele tem planos altos para cada um de nós. E Ele vai usando todas as situações para abrir os nossos olhos e nos levar neste lugar de confronto às nossas possibilidades contra a nossa própria força. Agora, quando tudo está um caos, quando não existe nada, e eu não consigo mexer ou atuar naquela situação, ou influenciar aquela situação, quando a gente enxerga depois o porquê e a resposta, é muito bom, né? Aquela lição que a gente recebeu e cresceu, mas durante este tempo de viver algo que a gente pode classificar como um caos, é algo que nos paralisa até, nos faz ficar muitas vezes sem chão. Os gregos, eles meditaram muito a respeito disso, do caos e da sua própria limitação. Porque você imagina um povo sem Deus, sem ter uma revelação do Senhor, e um povo que pensava muito. E eles tentavam buscar respostas para todas as coisas, inclusive para as coisas que eles não tinham resposta, eles não tinham como fazer com que as coisas acontecessem. Eles se esbarravam nas suas próprias limitações, nos seus pensamentos, mas eles meditavam também neste ponto, a respeito do caos, de uma situação onde eles não poderiam mais atuar. E dentro da filosofia, antes dos grandes pensadores, eles usaram a mitologia, conhecida como a mitologia grega, para eles falarem a respeito disso também, sobre o caos, sobre situações limitadoras. E a filosofia, ela diz o seguinte, ela diz que o primeiro Deus que existiu foi o Deus caos. Primeira coisa que acontece, entra em cena o caos. Bom, depois do caos, o segundo Deus que aparece, não na face da terra, porque ainda não tinha nada, era só caos. E esse caos, a filosofia fala que era como um lugar sem fim, sem fundo, um buraco ali escuro, úmido, onde você não tinha nada, você não tinha como escapar daquele lugar, e era uma queda livre, constante. Você estava num caos, caindo o tempo todo. E o segundo Deus que eles dizem que aparece é o Deus Gaia. O Deus Gaia, a filosofia fala que é onde aquele caos termina e você se esborracha. Gaia é a terra. Então é tudo mais ou menos ali, sem muito, na verdade, esperança, né? Mas entra em cena Gaia. Gaia é o lugar onde você poderia ter a sua vida, onde você poderia pisar, estabelecer as suas coisas. É a terra, a própria terra. Bom, Gaia tem um filho, e esse filho chama-se Urano. Olha só a história. Urano, na verdade, ele é filho de Gaia, filho da terra, mas ele também é amante da terra. E eles dizem que, a filosofia diz que Urano, então, como filho e amante da terra, ele se deitava sobre a terra e cobria toda a terra. Mais ou menos a imagem de um cobertor. Onde existia terra, existia Urano, que cobria.
E o que acontecia nessa situação? Como Urano cobria toda a terra, e ele fertilizava a terra, ele dava filhos a Gaia, por ele estar em cima o tempo todo cobrindo a terra, os filhos eles eram gerados, mas eles não nasciam. Então a terra ela tinha filhos, mas os filhos viviam dentro dos seus grotões, dentro das cavernas. E espera aí que eu vou melhorar essa história, tá? Não vou acabar aqui a palavra. E os filhos eram gerados, eles não podiam nascer. E Gaia, ela passa a ter 12 filhos, conhecido como os 12 titãs. O último dos titãs, ele, em acordo com a sua mãe Gaia, ali dentro do ventre da sua mãe, da terra, articula algo, e este último filho, ele fere o seu pai Urano, e Urano então sai de cima da terra, e ele vai embora. E esse último filho então, além dele reinar a partir deste momento, ele libera a vida dos outros seus irmãos. E esse último filho, o último titã, se chamava Cronos. A partir deste momento é estabelecida a vida possível na Terra. Cronos, que você já ouviu falar em palavras como cronômetro, cronologia, é o tempo natural, o tempo estabelecido então. Então, a partir deste momento, aquilo que era possível passa a ser possível para aqueles. E a história vai embora, tá? E é uma loucura em cima da outra, uma justificativa em cima da outra, mas é lidado apenas com aquilo que é possível. Cronos, então, estabelece aquilo que era possível. Eu não vou continuar essa história, apesar de ser uma história muito interessante, mas só um pedacinho, né? Cronos, ele era pior que o seu pai, porque Cronos, o que ele fazia? Cronos, ele passou a ter filhos, e Cronos comia os seus filhos vivos. Então, o tempo, na verdade, Cronos, ele dava vida, mas ele tirava a vida, ele comia a vida. Então, na verdade, é uma possibilidade que o tempo traz, mas ao mesmo tempo o tempo rouba. Sabe aquela expressão, tem algo comendo meu tempo? É o Cronos. É somente o natural. É interessante, não é verdade? Porque se nós olharmos somente para o lado natural, muitas vezes a gente vai estar tendo a nossa vida desse jeito. Meu Deus, passaram-se tantos anos e olha, minha vida está sendo levada, engolida. E era essa a questão que ficava ali entre eles. Eles imaginam, eles subiam e começavam a falar essas coisas, e eles, é verdade, tal. Mas ficava neste ponto. Então, o caos deixa o caos deixa, sai de cena, e entra então o Cronos e passa a dominar aquilo que era possível. Uma vida possível, mas totalmente limitada ao tempo. Quando nós ouvimos os filósofos falarem, de repente você que está na universidade, ou vai entrar na universidade, quando eu trabalhava ainda na faculdade, eu tinha um professor que fazia parte do nosso grupo. Na verdade, eu tinha contratado esse professor. Eu tinha trazido ele lá de Londrina, que ele era um cara muito bom, ele falava sobre isso, né? E eu conversava com ele muito. E eu falava para ele, cara, para você acreditar nisso, você precisa ter mais fé que eu, parece, né? Porque são tantas situações que eles trazem, eles levam a você talvez a refletir. Mas alguém que não tem uma possibilidade sobrenatural, fica limitado apenas às coisas que são naturais, ao seu próprio tempo. Agora, o que a Bíblia fala a respeito do caos? Agora você chegou no culto, aleluia, né? Glória a Deus. Agora você vai abrir a Bíblia. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. O que a Bíblia fala sobre o caos? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A terra aqui, então, descrita na Bíblia, era sem forma e vazia. No hebraico, eu não vou arriscar a pronúncia dessas palavras, que elas são impronunciáveis,
Mas essa expressão, ela traz o conceito único também de caos, sem forma e vazia. E Deus cria todas as coisas a partir de algo que era sem forma e era vazio. Deus traz à luz algo que era o caos. A palavra de Deus, a voz do Senhor, cria algo sobrenatural, de uma forma sobrenatural naquele momento. E o mesmo acontece até hoje, depois da criação. Deus, Ele tem a possibilidade de criar coisas novas em qualquer momento, em qualquer tempo. Nesta manhã, o Senhor tem a possibilidade na sua voz, na sua palavra, de criar coisas novas, mesmo em meio ao caos, a situações improváveis, a momentos improváveis. Talvez, como esse caos é descrito, como esse lugar escuro e esse lugar de queda, esse lugar onde as coisas perderam o controle. Mesmo neste lugar, o Senhor, Ele, com a sua palavra, Ele pode criar algo totalmente novo. A Bíblia diz sobre rios sendo criados no deserto. É a palavra do Senhor. A palavra de Deus pode, então, todas as coisas. E quando a palavra do Senhor, ela entra em cena, aquilo que era o caos, aquilo que era impossível, eles deixam de existir. Porque a palavra de Deus, a presença do Senhor, ela é soberana sobre todas as situações. Isso diz respeito particularmente a cada um de nós. O poder criador de Deus, com a sua palavra, em meio a momentos talvez difíceis demais para nós. O natural, então, sim, tem uma limitação. O pensamento humano tem uma limitação. O nosso pensamento tem uma limitação, mas a palavra de Deus, não. Ela é sobrenatural, ela sempre será sobrenatural. Mas para nós acessarmos essa palavra criadora de Deus, nós precisamos exercer fé. Fé. E quando nós então, aqui em Gênesis, falando da criação, Deus criando todas as coisas, o Senhor traz um personagem, o livro de Gênesis traz um personagem que fala a respeito da fé. O nome deste homem é Abraão. Alguém já ouviu falar de Abraão? Não o dentista. Essa história começa no capítulo 11 de Gênesis. Você não precisa abrir, a gente tem uma história extensa que ela vai do capítulo 11, começa no capítulo 11, contando sobre Abraão, ele sendo o pai da fé, e só termina no capítulo 25. Capítulo 25, versículo 7, a história de Abraão termina, o texto dizendo que ele morreu aos 175 anos, desfrutando de uma boa velhice. Por quê? Porque é um homem que teve fé. Ele exerceu a fé. A fé lhe foi creditada como a sua justiça. E a partir daí ainda o texto continua, o livro de Gênesis continua, a história da igreja, do povo de Deus continua. Passa um tempo, vários capítulos ali falando do seu filho Isaac. Se você ia ler pela primeira vez, já foi um spoiler, né? Ele tem um filho que chama Isaac. Mas vale a pena você conhecer essa história. Agora, por que essa história, a história de Abraão, é tão importante para nós? Anota esse versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. 28 e 29, dizem assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa que foi dada a ele. Essa palavra de Abraão, o pai da fé, ela nos alcança hoje. Herdeiros do quê, meu Deus do céu? Herdeiros da promessa. Que pela fé nós podemos viver a palavra sobrenatural de Deus. Viver as suas promessas. Os sonhos de Deus sendo chamados à existência sobre as nossas vidas. Agora,
A gente conhece a história final de Abraão, mas e o início? E quando ele recebeu essa palavra? Ele vivia um momento também que a gente pode classificar como caos na sua vida. Gênesis capítulo 2, versículo 1, abre comigo ali para a gente conhecer um pouquinho só desse momento de caos que Abraão estava vivendo. Deus chama Abraão para ser um pai quando ele não tinha filhos. E quando isso era impossível para ele. Ele já era casado com Sara, mas ele tinha alguns problemas. O texto diz assim, então, Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, eu te abençoarei, tornarei famoso o teu nome, você será uma bênção. Bom, as impossibilidades que o texto vai começar a listar sobre Abraão, as impossibilidades naturais. Sara, sua mulher, ela era estéril. Naturalmente, não era o casal perfeito para viver essa palavra. E a gente começa a entrar nas histórias. E aqui é o momento que a gente começa a entrar na história de Abraão. Talvez quando você tem conhecido a palavra e sido desafiado pelo Senhor a viver as suas promessas, talvez você olha para você mesmo, e para a sua casa, e para a sua história, e fala, olha, eu acho que eu não me enquadro neste cenário, eu acho que eu não sou o personagem certo para viver uma grande história de fé. E Abraão, ele vivia esse momento quando ele ouviu o chamado, a voz do Senhor. O texto diz que Deus chamou Abraão dos céus, Abraão! Mas nesse momento, as coisas não eram da forma que ele imaginava ou que ele gostaria que fossem na sua vida. Mas Deus tinha uma palavra para ele. Deus tinha uma palavra para Abraão. Mesmo vivendo algo que era contrário, mesmo o natural não falando a mesma coisa, que Deus estava falando de uma forma sobrenatural para ele. Talvez você olhe para dentro da sua casa e quando tem uma palavra de Deus, você fala, mas será que tem como eu mudar de esposa para viver essa palavra? Será que se eu trocasse de marido, porque esse é estéril, essa não vai conseguir junto comigo viver essa palavra maravilhosa de Deus, de nós sermos usados na nossa geração, de nós sermos pai de uma multidão, de nós influenciarmos. Será que para que esse propósito se cumpra na minha vida, eu não tenho que mexer com as coisas que estão ao meu redor, as escolhas que eu já fiz? Imagina se essa fosse a dúvida no coração de Abraão. Senhor, Sara não tem como. O Senhor conhece Sara. Ela não tem como gerar filhos. E essa palavra fala de gerar filhos. Então eu tenho uma ideia, Deus. Vamos deixar Sara aqui. E vamos procurar, já coloca Deus junto ali da sua escolha. Vamos procurar uma outra esposa. Será que eu não encontro um texto na Bíblia para que no momento como esse, quando eu olho uma palavra, uma promessa de Deus para a minha vida, eu tenho o meu cônjuge, que ele não corresponde, será que eu não acho uma palavra na Bíblia que fala para eu procurar outro? Fala para crer. A Bíblia fala para nós crermos quando existe uma palavra de Deus sobre as nossas vidas e que toda a nossa vida ela será influenciada pela palavra de Deus, pelo poder criador dele, onde não existe, o Senhor ele faz existir. Não pela condição natural que há, não pelas possibilidades naturais, não pelo que nós somos ou pelo que nós temos, mas pela palavra de Deus. Amém? Se você está com a sua esposa aí, com o seu marido de lado, os que não são casados, me desculpe agora, se quiser olhar no celular uma mensagem aí, dá a mão para sua esposa, dá a mão para o seu marido, olha nos olhos dele e fala assim, agora, na esterilidade, é tempo de crer na promessa. Amém? A segunda impossibilidade ali diante dos olhos de Abraão, eles já estavam velhos.
tanto Sara quanto Abraão. Romanos 4,19, contando essa história, diz que Abraão, com 100 anos, tinha o seu corpo amortecido. Misericórdia! Está amarrado em nome de Jesus. Não, porque teve um milagre, porque ele viveu até os 175 anos. Imagina, ele ia viver, ali fala dos 100 anos, mas vai que já tinha amortecido há mais tempo, né? Então, desde esse mais tempo até os 175 anos, não usando, né? Só para... Está amarrado, né? Duas impossibilidades sobre a vida deste homem: o Cronos, o tempo, e a esterilidade, uma enfermidade. Resumindo, essa palavra era impossível de se cumprir. Mas Deus disse, no versículo 2 do capítulo 12, eu, o Senhor, te abençoarei. O natural dizia, você tem problemas, isso é impossível, isso é um caos. Mas o Senhor disse, você tem problemas, mas eu posso agir mesmo assim. Eu posso criar algo onde não existe até mesmo uma base. Eu posso criar no meio do caos. Eu posso criar num momento onde até você mesmo não enxerga por onde. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Em situações onde nós não conseguimos mais nem ter nenhuma ideia de como isso poderia acontecer. Mas nós estamos falando de sobrenatural. Nós estamos falando de milagre, de algo sendo criado pelo Deus Criador, que tem todo o seu poder, na sua palavra, na sua ordem. Eu queria chamar aqui à frente o Robson e a Elaine. Eles vão repartir conosco sobre um momento que eles estavam vivendo na sua vida e como Deus, de uma forma sobrenatural, pôde agir. Um momento de caos. Amém. Bom dia. A gente sabe que todos nós passamos por problemas, né? Solteiro, casado, nós passamos por situações difíceis durante a nossa vida, estações que são difíceis. Mas algumas dessas estações são caos, né? Não é só um problema, não é só uma dificuldade. É uma situação de impossibilidade, né? E a gente quer compartilhar com vocês nessa manhã, que tem tudo a ver com isso que o pastor está dizendo, que tem a ver com essa pessoinha rosa aqui, né? Que agora está aqui, mas que houve um momento que a gente achou que não ia acontecer, né? Era um desejo muito grande no nosso coração, meu e do Robson, termos filhos, né? Eu amo criança, sou educadora, então sempre desejei isso, né? Mas quando eu me casei, né? A gente indo ao médico, eu descobri que eu tinha um problema grave e que eu precisaria fazer uma cirurgia para tentar ficar grávida, porque eu já estava tentando há um tempo e eu não conseguia. Então eu fiz essa cirurgia, foi bem difícil, mas passou a cirurgia, se passou um ano dessa cirurgia e eu não consegui engravidar, e aparentemente não tinha nada que impedisse que eu engravidasse, mas eu não engravidava. Então nós buscamos um especialista e não tínhamos dinheiro, mas juntamos um pouquinho do que a gente tinha para tentar fazer um tratamento para que eu engravidasse. E a gente fez isso, foi muito difícil, porque é um tratamento bem assim, né, incisivo na gente, era difícil, mas aconteceu que depois de um mês e meio eu consegui ficar grávida. E foi uma alegria, a gente compartilhou com a igreja, né, muitas pessoas estavam orando por nós. E só voltando um pouquinho, há mais ou menos um ano atrás, o pastor Edivaldo e a pastora Lê, sempre muito presentes na nossa vida. A gente estava servindo um dia aqui no Encontro com Deus e o pastor nos deu uma palavra de que ele já via gente com filhos. E a gente recebeu uma palavra também do pastor Dani Bonilha, que a gente ia ser, né, pais de filhos, não sei, né, o que Deus fará ainda. Só que não acontecia, né? E o tempo ia passando e era até engraçado, porque às vezes quando a gente vinha no apelo, por outras coisas, todo mundo sempre orava comigo sobre isso, né? Parecia que já existia uma marca sobre mim, assim, essa menina, ela não consegue ter filhos e ela está triste por causa disso. E às vezes nem era, outras eram. Porque isso tomou a nossa vida, né? A gente pensava nisso, a gente trabalhava, a gente fazia outras coisas, a gente estava na casa de Deus, servindo, mas o nosso coração sempre estava ali, né? Deus, não vai acontecer. E é tão difícil, sabe, queridos, porque
A gente vê outros, né, acabando de casar, às vezes com 20 anos, né? Eu já tinha 40 quase, e a pessoa acabava de casar e já tinha filhos. Vou contar uma coisa engraçada, né? Meu pai, que tinha 62 anos, teve filho na mesma época que eu engravidei, a esposa dele ficou grávida, né? E aquilo, de certa forma, né, não como uma inveja, mas aquilo confrontava a minha fé, né? Dizendo, olha, por que acontece todo mundo e não acontece comigo? E voltando lá, né, eu perdi essa criança e a gente guardou o nosso coração porque a gente não entendia. E sabe, o que eu queria em especial compartilhar é que, assim, né, talvez esse sonho nosso não tinha um meio termo, entende? Às vezes, quando é uma situação financeira, você vai acertando. Ou quando é com alguém, você vai consertando, né? Então, tem situações que tem, às vezes, um meio termo. Mas a gravidez, ela não tem. Ou você tá, ou você não tá. Não tinha um meio termo. E eu voltei a fazer o tratamento e engravidei de novo. E foi uma grande alegria. E nós, com toda a nossa fé do nosso coração, era engraçado, porque toda vez que, às vezes, a gente ia pedir oração pro pastor Ed, ele falava assim, não, vamos orar sobre outra coisa, que isso aí já tá certo, né? E eu falava, meu Deus, né, mas como, né? Eu tô aqui numa crise, e aquilo no coração dele, né? E a gente sempre crendo que Deus ia fazer, e eu engravidei, e um mês depois eu perdi de novo. E essa segunda vez foi muito difícil, porque tem a ver com isso, né? Com Cronos, com dinheiro, né? Eu tinha já quase 40 anos, o tempo dizia que não dava, a minha situação física dizia que não dava. E para nós, naquele momento, era um grande buraco, porque envolvia casamento, a gente acaba, né, tendo dificuldades ali de se relacionar por causa daquele sonho, e outras coisas não andavam por causa disso, né? E foi um tempo muito difícil, onde a gente dizia, ou Deus faz, né? E a gente literalmente não tinha mais dinheiro para aquele tratamento. E a gente falou, então vamos dar um tempo. Era final de ano, eu me lembro até que teve, né, um tempo bem gostoso na igreja, tal, e a gente tentou se alegrar com aquilo. E guardou no nosso coração, né, aquela dor, entregou para o Senhor e falou, nós não vamos pensar nisso, porque literalmente não havia nada que eu e o Robson pudéssemos fazer. A gente precisava que o Senhor intervisse. E o Robson foi para Jocum em fevereiro, e quando ele estava lá, eu senti que eu estava grávida. E eu fui fazer um exame e eu descobri que eu estava grávida mesmo. E ali sozinha naquele banheiro, quando eu fiz o exame, eu tive certeza que a Eloá viria, sabe? Não houve dúvida no meu coração que Deus tinha feito. E foi tão lindo, porque Deus falou assim, olha, né, não que Deus não possa fazer isso, porque Deus usa o recurso que Ele quiser para nos dar o que Ele quer. Mas Ele disse, para vocês não vai ser o remédio. Eu não vou dar minha honra para nenhum tratamento médico. Foi eu que dei Eloá para você. E foi muito difícil toda a gestação, porque o tempo todo eu tinha medo de perder, como havia acontecido as 2 vezes anteriores. Mas sabe, queridos, a Eloá está aqui, aprontando aqui na frente, porque o Senhor nos deu ela, foi o tempo certo, e foi uma intervenção, que se Deus não tivesse feito o milagre, se Ele não tivesse criado, se Ele não tivesse nos dado ela, nós estaríamos aqui servindo do mesmo jeito. Mas o Senhor sabe o tempo de todas as coisas, porque não é só uma questão de ter filhos. Eu queria ter filhos igual a todo mundo e tal. Não, é uma questão que existe um propósito sobre a vida da minha filha. Eu creio nisso de todo no meu coração, e é isso que a gente quer compartilhar com vocês nessa manhã, né? Existem coisas que só o Espírito Santo de Deus pode fazer, e a gente precisa manter o nosso coração nele por causa do sobrenatural, porque, como foi falado hoje, nem o nosso talento, o nosso jeito, dinheiro, conhecimento, nada resolve em alguns caos da nossa vida. Aleluia. Você entende que não é o tempo o nosso Deus? Nós não estamos sobre o reinado do tempo e nem das dificuldades, nem das coisas que são naturais. Nós estamos diante da palavra criadora de Deus, sempre, em todos os momentos. Você pode ficar sentado mesmo, nós vamos ouvir um pouco mais da palavra do Senhor através dessa
fé invadir este lugar e encher o teu coração. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, 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 que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus fechados, se abram, o teu reino vem. Venha mover. Nossa fé está, nossa fé e esperança estão em Deus. Que se abram os céus fechados, se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. O Senhor Deus está criando em meio ao caos neste lugar. E quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós descobrimos que ele também fez algumas coisas erradas. Se você
estudar a fundo a vida de Abraão, você vai encontrar algumas falhas. Mas ele acertou em algo decisivo. Ele creu em Deus. Ele não abriu mão disso. Ele creu na palavra do Senhor que existia sobre ele. Quais são as tuas impossibilidades hoje? Mas qual é a tua fé nessa hora? As impossibilidades têm ofendido a sua fé? O caos tem te levado a um lugar de incredulidade? A nossa fé, ela nunca será gerada no conforto. Não. Sempre nos desafios. Sempre diante das impossibilidades, nas adversidades, nos problemas. As impossibilidades surgindo, mas trazendo junto com elas a fé. A fé que quando nós então apresentamos essas situações diante da presença de Deus, elas são depositadas num terreno onde todas as possibilidades em Deus as envolvem e façam com que essas impossibilidades se tornem impossibilidades pela fé, pelo agir de Deus, a criação da parte do Senhor. Eu queria chamar aqui à frente também o Emerson e a Raquel. Algo que aconteceu nesta família e que você que não participa na reunião de oração ali na Palhoça, não sabe aquilo que nós vivemos na última quarta-feira. Foi algo chocante para todos nós. Nós chegamos naquela reunião e tinha uma pessoa ali presente, maravilhosa, transformada pelo poder de Deus. Algo sobrenatural aconteceu diante dos nossos olhos ali. Graça e paz, queridos, amém? No dia 31 de dezembro, quando praticamente todos nós estávamos ali prontos para virar o ano, né? Comendo ainda alguma coisa do Natal, né? Mas preparando uma nova ceia, ver os fogos, eu recebi uma ligação da minha irmã que estava levando meu pai para o hospital, que ele tinha caído e tinha batido a cabeça. E aquilo foi difícil para mim no dia 31, né? Dia que geralmente a gente tem uma alegria na virada do ano. Então a nossa virada do ano foi já iniciando em fé. E eu corri para o hospital, ele tinha subido num pé de acerola, né? Um menino de 76 anos, porque o meu irmão ia almoçar na casa dele, ele ia fazer um suco, como sempre fez, e a escada bambeou, ele caiu e bateu a cabeça. E logo quando então eu recebi a notícia, fui ao hospital, né, colocamos rapidamente ele para dentro de um hospital. Ele fez a tomografia, o médico intensivista, então, eu trabalho na área da saúde, já conhecia ali aquele ambiente. O médico falou: Emerson, é UTI. Eu falei: ok, sobe com ele para UTI. E ali então começou o natural com o sobrenatural, né, a luta do natural e do sobrenatural. Os meus olhos vendo algo natural que estava estarrecedor, a situação dele. Depois da tomografia se constatou edema cerebral, bilateral e frontal, ou seja, um sangramento interno intenso. O médico me falou: olha, Emerson, eu vou subir com ele para a UTI, a gente não sabe se vai estabilizar. Se não estabilizar, nós vamos ter que perfurar o crânio para fazer uma sucção. E então eu comecei a orar, conversei com vários irmãos aqui na igreja, os nossos líderes de célula. O pastor Edivaldo esteve lá no dia 31 visitando meu pai, eu nunca me esqueço. Tem a gravação até hoje no celular da mensagem de voz, aí falando: olha, Emerson, Deus vai curar o seu pai. O pastor Paulo também esteve lá orando, enfim, queridos, e todas as palavras daqueles homens que foram ali: é para cura, e os nossos olhos vendo ali o natural, passando sonda e ficando cada vez mais difícil, enfim, 3 dias de UTI. No terceiro dia, à noite, eu passando sempre a noite lá com ele, sempre de olhos bem atentos nele,
eu botei a minha mão sobre a mão dele e acredito que fiz a oração mais difícil da minha vida. Foi pegar a mão do meu pai e falar: Senhor, se deu tempo desse homem, ok, mas se não deu tempo dele, que o Senhor o traga de volta com saúde e que ele fique em pé e que ele reaja. E a minha esposa viu eu passar esses 3 dias assim na intensidade, voltando para casa só para trocar de roupa. E eu quero que ela fale um pouquinho também sobre esse momento. Realmente aquilo que o pastor Edivaldo falou, às vezes nós andamos no campo das emoções, às vezes nós, no meio ao caos, a gente olha para as coisas superficiais, para as coisas que os olhos naturais veem. Mas quando nós começamos a entender que cada caos é uma oportunidade de nós estarmos crescendo em fé, estarmos entendendo aquilo dali como algo que o Senhor quer fazer novo na nossa vida, então as coisas começam a mudar. O Emerson conseguiu entender isso, conseguiu entender e passar isso para os seus irmãos também, entender que aquele tempo o Senhor queria falar alguma coisa, e nesse tempo o Senhor também mexeu com a família inteira, comigo de uma forma a entender o que é tomar a posição de auxiliadora, uma esposa que vai estar apoiando ali em todo o tempo, que vai estar dando suporte em momentos difíceis. E também sobre a questão das minhas filhas, durante todo o cuidado que nós tivemos ali com meu sogro, as minhas filhas puderam ver, e a gente consegue entender isso tudo, que nós não estamos aqui para construir heranças para os nossos filhos, mas legado, um legado de bondade, um legado de cuidado, de amor ao próximo, de estender a mão. E eu vejo hoje minha pequenininha de 4 anos, pegando na mão do vô, que já está de pé, ele vai contar um pouco mais dessa recuperação, pegando na mão do vô e falando: vovô, deixa eu te ajudar. Ela tem 4 anos de idade. Deixa eu te ajudar, vovô. E em todo o tempo que ele esteve, ele passou um tempo acamado também. Quando voltou para casa, ela deitava do ladinho, beijava a careca dele, falava: vovô, você vai ficar bem. Orou com ele. E isso tudo não tem preço. A gente começa a ver com os olhos de Deus, a gente começa a ver o que Deus está fazendo. E o caos é simplesmente uma oportunidade de estarmos crescendo no Senhor. Amém. E ele ficou então 3 dias na UTI. Depois dessa oração que assim fiz lá no leito, ele desceu para o quarto. Ele teve uma melhora expressiva. O médico falou: não vai precisar fazer nenhuma cirurgia, ele vai ficar estável. Depois de 3 dias ele teve alta e nós pudemos levar ele para casa. Com muitas medicações ainda, ele começou a andar, ele começou a falar alguma coisa, com muitas medicações. E eu tinha que voltar a trabalhar na semana seguinte. E naquela semana que estava antecedendo a minha semana de viagens, ele retrocedeu tudo. Nós tínhamos que dar banho e era pesado, né? E nós tivemos que trocar várias vezes, enfim. E eu tive que passar por uma situação bem difícil, porque era realmente, nós acreditávamos no sobrenatural e nós estávamos crendo. E eu tive que alugar uma cadeira de rodas. E a menina na loja falou o seguinte: olha, melhor nessas situações você comprar mesmo. Eu falei assim: não, eu vou alugar. Eu vou alugar com um mínimo de dias, que são 7. Viajei na outra semana e eu só recebia ligações no meu celular dizendo: Emerson, o pai levantou. Os meus irmãos falando: olha, ele está fazendo barba, e mostrava vídeo. E o médico tinha falado o seguinte: olha, ele vai precisar de uma físio e de uma fono. O neurologista falando. Ele não precisou nem de físio e nem de fono. Aquela semana nós oramos intensamente, o Senhor fez, o Senhor nos prosperou, assim como está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 18, que esperando contra a esperança, né? Abraão conquistou, Abraão foi pai de nações, né? E assim nós vimos isso acontecer na nossa família, né? Quando o sobrenatural de Deus veio sobre nós, e nós aprendemos sobre essas situações, né? A acreditar, a confiar cada vez mais em Deus, né? Um homem de Deus que estava ali no seu leito e reviveu, 28 anos. Eu não sei se você conhece isso aqui, mas é um Novo Testamento distribuído pelos Gideões Internacionais, a qual meu pai fez e faz parte
durante 26 anos da sua vida, ele entregou Bíblia para as pessoas, no colégio, nos hospitais. E hoje o meu milagre está aqui com a gente. Pode ficar de pé, milagre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da Fecha os teus olhos um morte, pouquinho. o teu amor lança fora o medo. Deixa o Senhor falar com você. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Pois se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não,
nunca me deixou. Quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Aleluia. O Senhor está criando algo. Mas eu quero terminar com uma outra história ainda. Uma história que está no Evangelho de João, no capítulo 4. Se você puder anotar ou somente tentar guardar esse texto que está no capítulo 4 de João, fala sobre a mulher samaritana. Este texto fala de algo que foi muito além do que um simples encontro. É muito mais do que um simples encontro com o Senhor, com alguém comum. Quando nós meditamos nesse texto, nós descobrimos o interesse de Jesus por aquela mulher, por uma única pessoa. Nós descobrimos o interesse que Jesus tem nas nossas vidas, porque as palavras que Ele traz para nós não são para que nós pudéssemos viver algo que fosse bom ou que fosse notório de alguma forma, mas pelo interesse que Ele tem sobre as nossas vidas. Ele faz com que todas essas coisas comecem a cooperar para os nossos olhos serem abertos e para nós termos essa postura que Abraão teve e que nós continuamos sendo desafiados até o dia de hoje a ter, a crer na palavra do Senhor que Ele tem para as nossas vidas, pelo seu amor. O propósito dele sempre é um propósito de amor para as nossas vidas, sempre, sempre. Bom, Jesus marca um encontro com essa mulher na sua agenda, ela não sabia, mas Jesus marca de uma forma proposital, ele vai até aquele lugar. Ela encontra a fonte. Qual é o teu caos hoje? Quais são as histórias que já aconteceram com você, que te impedem de conhecer aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente é verdadeiro e perfeito? Tantas situações podem estar acontecendo neste lugar. Algo aconteceu comigo que foi extraordinário. Quando o Emerson contou, quando a Elaine contou, e quando nós presenciamos um milagre, algo assim que enche o nosso coração, mas quando nós vivemos, experiências pessoais, aquilo para nós passa a ser um marco, não é assim? Aquilo é um marco, não só de ouvir falar, mas uma experiência pessoal. Eu há mais de 30 anos, eu tomei um remédio. É claro que eu mexi na minha alimentação, eu ouvi vários conceitos, eu mudei muitas coisas, principalmente quanto à minha alimentação. E eu até falei um tempo atrás sobre isso, que desde criança, desde que eu me lembro como criança ali, como gente, né? Eu puxando o ar para eu conseguir respirar. Não tinha possibilidade nenhuma de eu ter uma carreira ali esportiva, apesar de muito talento. Me faltava o ar. Eu sempre tomei remédio. Quando era injeção, chamava Celestone Soluspan essa injeção. Quantas vezes eu fui arrastado para a farmácia tomar essa injeção para poder respirar. E há muitos anos já eu tomo remédio todos os dias. Mas algo aconteceu. Mesmo quando eu mexi nessas minhas questões alimentares, eu ainda tomava o remédio, eu estava bem melhor.
mas eu não tinha possibilidade nenhuma de sair para correr sem tomar remédios. Não, era 1 minuto, né, no máximo correndo. Mas de repente, o Senhor veio e eu acredito a minha cura a asma ao Senhor Jesus. Eu parei de comprar remédio, eu nunca mais tomei remédio. Isso não faz um dia, nem 2, nem uma semana, já tem um bom tempo. Eu não compro mais remédio. Eu tenho cadastro em todas essas empresas que vendem remédios para asma, para bronquite. Eu tenho um desconto extremo, porque eu sou um cliente ali de 30 anos desses laboratórios. A Glaxo, por exemplo, quase estava para me mandar uma carta, né? O que aconteceu? Meio ao caos, Deus traz a cura. É diante desse Deus que nós estamos nessa hora. Amém? Não existe neste lugar, mesmo que, como eu disse no começo, você até trouxe para essa reunião uma impossibilidade. Não existe nenhuma impossibilidade que o Senhor não possa trazer luz através da sua palavra e mudá-la completamente. Mas nós precisamos crer. E é o que nós vamos fazer nessa hora. Queria que você deixasse todas essas coisas de lado e deixasse sentado na cadeira a impossibilidade. Você vai ficar em pé sozinho agora. Não existe nada que você trouxe para este lugar, para essa reunião, que vai poder resistir agora à palavra, ao poder criador da palavra de Deus, que está no nome maravilhoso, glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com os teus olhos fechados. Este é um ambiente de milagres. Nós vamos orar sobre coisas talvez que precisam acontecer na sua vida. Talvez você olhe para situações que precisam ser criadas do nada. Literalmente do nada, não tem mais por onde. Talvez diz respeito à sua vida profissional. Eu sei que muitos aqui têm um sonho, uma palavra como Abraão, Deus trouxe a Abraão. E você não tem enxergado essa palavra mais. Parece que está distante de se cumprir na sua vida. Nós também vamos orar por isso, por um passo de fé nessa manhã, de voltar a crer na palavra de Deus. Talvez como aquela mulher samaritana, que ela não conhecia o Senhor, mas diante dele ela se rendeu também. E ele pôde trazer aquilo que era perfeito finalmente para ela. Ela pôde conhecer aquilo que era perfeito. Nós também vamos orar a este respeito. Então nós vamos começar a cantar, a adorar ao Senhor nessa hora. E eu queria te chamar em fé a dar um passo nessa hora aqui na frente. Para nós termos da parte do Senhor uma liberação neste lugar. Quanto a essas situações que têm te acompanhado, que até este momento elas poderiam ser classificadas assim, como impossíveis, como um caos, como algo difícil demais. Este vai ser um momento, um marco sobre a tua vida, um milagre que Deus fará nessa hora, em nome de Jesus, somente porque Ele está aqui, e somente porque todas as coisas lhe obedecem, todas as coisas. Amém, queridos. Antes da gente orar, eu quero só reforçar uma coisa, né, que o pastor Edivaldo já falou. Ele disse que Abraão cometeu erros. E eu quero, muitas vezes a gente erra quando a gente pensa que na nossa jornada a gente olha para trás e a gente considera e pensa que somos diferentes porque erramos, porque pecamos. E eu quero te lembrar que assim como eu e você foi Abraão, ele errou, ele pecou, mas a promessa não mudou. E no final o que foi dito sobre ele é que a fé dele foi imputada como justiça. Então a tua fé vai te justificar diante do Senhor. Não olha para trás, não
olha para trás. Às vezes a gente erra pensando, porque comigo é diferente, porque eu fiz isso errado, porque eu fiz aquilo outro errado. Olha para hoje e para aquilo que o Senhor está te falando nesse momento. E creia, porque nada muda o poder de Deus. Amém. Aleluia. Então nós vamos fazer o seguinte, venha rápido aqui para frente, porque nós vamos ter uma liberação da parte do Senhor nessa hora.